Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Capítulo 11. O fardo dos vivos. O fogo da casa havia se extinguido, mas o cheiro ainda estava lá, um cheiro espesso, doce e amargo, que se agarrava à garganta e ao cabelo, impossível de lavar. O vento vinha do mar, trazendo consigo a maresia misturada às cinzas. Tudo parecia imóvel. O campo em volta estava coberto por fuligem e fragmentos de madeira, e o céu, agora claro, tinha o mesmo tom acinzentado do rosto dos mortos. Ninguém falou por um tempo. O sol nascia devagar, rasgando a linha do horizonte com uma luz pálida, fria, que não aquecia nada. Lian caminhava lentamente, os passos arrastados sobre o chão negro. A roupa, suja de fumaça e sangue seco, pesava sobre o corpo como se o tecido também lamentasse. Os olhos marejados ardiam, não apenas pelas lágrimas, mas pelo sal do vento. Parou diante da mancha escura no solo. O chão ainda fumegava em lugares. Ela olhou fixamente, sem piscar, como se quisesse forçar o mundo a devolver o que havia tomado. Atrás dela, Renji estava parado, de cabeça baixa, os ombros caídos, as mãos sujas de sangue e cinza. Parecia menor, mais frágil. A respiração vinha curta, e o olhar dele era o de quem havia visto algo que não devia, algo que o mundo não tinha o direito de mostrar a alguém tão jovem. Nemo permanecia imóvel perto dos destroços, a espada apoiada na terra, o corpo coberto de ferimentos que se fechavam lentamente. Ele observava o horizonte como se esperasse que o amanhecer o engolisse. Nenhum deles se movia. Quando finalmente falou, a voz de Lian saiu rouca, quase apagada. Quero enterrar o que restou da família. O vento soprou de leve, empurrando a fumaça para longe. Renji não respondeu. Apenas virou o rosto e engoliu em seco, os olhos vermelhos e fundos. Nemo levantou o olhar devagar, mas não disse nada. Apenas se abaixou, cravou a espada no chão e começou a cavar com as mãos nuas. Renji juntou-se a ele. O solo era duro por causa do frio, úmido, cheio de fragmentos queimados. Cavaram devagar, sem palavras, como quem cumpre um dever sagrado. O som das mãos remexendo a terra era o único ruído que existia. Lian permaneceu de joelhos, ajudando como podia, afastando as cinzas, limpando com cuidado o que restava. Ossos pequenos, pedaços de tecido, um brinquedo de pano chamuscado. Ninguém perguntou quem seria enterrado em qual lugar. Apenas cavaram. Quando as covas ficaram prontas, Renji se afastou, os olhos marejados. Pegou pedaços de madeira entre os escombros e os fincou na terra, improvisando 3 pequenas lápides. Com a ponta de uma adaga, marcou nelas nomes que tremiam: Daisuke, Saio, Ina. As letras eram tortas, rasgadas, mas vivas. Pareciam escritas com raiva e amor ao mesmo tempo. Lian se ajoelhou diante delas. As mãos ainda sujas pressionaram o solo fresco. Ficou ali, quieta. O corpo tremia, mas o rosto permanecia firme, sem som. As lágrimas escorriam devagar, deslizando pela fuligem. Dentro dela, as palavras se misturavam com a culpa. Não era apenas o horror da morte que a destruía, mas o que havia causado. Foi por mim. Por eu ter acreditado naquele cheiro de chá, naquela sensação de conforto que me lembrou o palácio. Eu quis sentir de novo o que tinha antes, e matei todos eles. O pensamento era uma lâmina sem ponta, cortando-a por dentro em silêncio. Atrás dela, Renji limpava o rosto com o dorso da mão, sem olhar para ninguém. O peito subia e descia rápido. A imagem da menina, Ina, correndo entre as flores, rindo, tentando pegá-lo, vinha e ia como uma maré. Ele apertou os punhos, o sangue seco rachando na pele. Por toda a vida acreditou que coragem bastava. Que bastava empunhar a lâmina certa e estar do lado certo. Mas naquele instante, olhou para as 3 covas e soube:
O mundo não recompensava os bravos, nem os bons. Só os que sobreviviam. Ele se virou para Nemo, como se esperasse algo, uma palavra, um gesto, qualquer coisa. Mas o ruivo apenas se mantinha de pé, imóvel, observando o céu. O olhar dele estava longe, preso em algum ponto além daquele lugar. Renji percebeu que aquele homem já tinha visto isso antes. Que já cavou túmulos demais. Que o silêncio dele não era frieza, mas memória. O vento mudou. As folhas mortas giraram sobre o chão. Lian baixou a cabeça, as lágrimas caindo direto sobre a terra. Eles só queriam chegar ao norte, murmurou. Nemo não respondeu. Nem Renji. O vento levou as palavras embora antes que o mundo pudesse ouvi-las. Por um longo tempo, ficaram assim, 3 figuras pequenas diante de 3 covas rasas, com o mar distante rugindo baixo, como se também lamentasse. Quando o sol subiu um pouco mais, o cheiro de ferro começou a se dissipar, dando lugar ao da brisa salgada. Renji foi o primeiro a se mover. Ficou parado por alguns segundos, encarando as lápides uma última vez. Eu devia ter feito mais. Disse, num fio de voz. Lian ergueu os olhos, e o olhou de lado. Não havia o que fazer. Ele riu, sem humor. Sempre há. É isso que me mata. Ela não respondeu. E ele também não esperava. Apenas virou o rosto e começou a andar, os passos pesados, o olhar perdido. Cada passo parecia levá-lo um pouco mais longe do garoto que era. Nemo já caminhava à frente, a espada na cintura, o corpo marcado de sangue seco e cinza. A distância entre ele e os dois era grande, mas ninguém tentou alcançá-lo. O sol projetava sua sombra longa sobre o caminho, e ela se misturava à poeira da estrada. Lian permaneceu sozinha por mais um tempo. Continuou ajoelhada, as mãos ainda sobre a terra fria. O vento soprava fraco, e os cabelos desgrenhados cobriam parte do rosto. Respirou fundo, o ar queimando a garganta. Quis pedir perdão, mas não sabia quem. Talvez a Deus. Talvez a si mesma. Talvez aquela criança que havia acreditado que o mundo era seguro. Ficou ali até o silêncio do mar se tornar mais alto que o som do próprio coração. Então se levantou. O corpo doía, as pernas pesavam, mas ela se pôs de pé. Encarou as 3 covas uma última vez. Eu juro, murmurou. Eu vou carregar vocês comigo. A voz quase não saiu, mas o vento levou as palavras adiante. E por um instante, o cheiro do mar pareceu se misturar com o perfume de flores, ou talvez fosse apenas memória. Lian virou-se e começou a andar. Renji já estava mais adiante, caminhando em silêncio. Nemo, bem à frente, seguia sozinho, como sempre. Ela o seguiu sem pressa, com o olhar fixo no norte. O sol finalmente rompeu o nevoeiro, revelando a estrada longa, o mar à esquerda e as montanhas ao longe. Atrás deles, as 3 lápides permaneciam erguidas no meio das ruínas, pequenas marcas no mundo, quase engolidas pelo vento. E o vento, pela primeira vez em muitos dias, soprou de novo. O vento soprava frio naquela noite. Um frio que não cortava apenas a pele, mas o pensamento. O tipo de frio que se infiltra em tudo, nos ossos, nas lembranças, no espaço entre as palavras. Os 3 caminhavam há horas, envoltos pela neblina que se arrastava pelas colinas como um manto vivo. A estrada se estreitava a cada curva, serpenteando por entre pedras antigas e árvores retorcidas que pareciam vigiar a passagem dos vivos. Nenhum deles falava. O som dos passos sobre o solo congelado era o único sinal de que ainda existiam, de que o mundo não os havia engolido por completo. Quando atravessaram o arco de pedra natural, deixaram o litoral para trás. O mar, antes constante, respirando ao fundo de suas jornadas, ficou distante, apagado pelo eco das montanhas. A terra parecia mudar de cor, o ar ficava mais leve e mais cruel. Ali começava a fronteira natural do continente, um vasto vale encravado entre muralhas de rocha e gelo, o ventre frio do norte. Para chegar além, era preciso atravessar aquelas cordilheiras e depois encarar o deserto vermelho que dormia atrás delas. Poucos voltavam de lá. Era um território que o mundo parecia ter esquecido, onde o vento falava em línguas antigas e a morte andava de mãos dadas com a beleza. O vale era um colosso silencioso. As montanhas erguiam-se como lanças apontadas para o céu, seus picos cobertos de neve cintilavam sob a luz pálida da lua. Nos vales mais fundos, rios prateados cortavam as planícies, correndo entre florestas densas e campos que o inverno lentamente apagava. O caminho era estreito,
traçado pela coragem dos que o abriram e pela teimosia dos que insistiam em seguir. A estrada serpenteava entre penhascos e abismos profundos, lembrando a cada curva que a natureza era a primeira e última muralha daquelas terras. A neve começou a cair há algum tempo, mas nenhum deles percebeu o momento exato. Era como se o mundo, em silêncio, tivesse decidido cobri-los com seu luto. Flocos brancos desciam sem pressa, dissolvendo-se sobre as capas escuras, apagando as pegadas que deixavam. O vale inteiro parecia sussurrar uma canção fúnebre, um murmúrio antigo que fazia o coração pesar. Lian caminhava à frente, o rosto escondido pelo capuz, as mãos ocultas sob o tecido do manto. De tempos em tempos, ela apertava os braços contra o próprio corpo, como se tentasse segurar o calor que ainda restava, ou o que restava dela. O frio queimava o rosto, mas a dor que vinha de dentro era mais profunda. Cada passo era acompanhado por lembranças que ela queria esquecer, o som da menina rindo, o cheiro do chá, o fogo engolindo a casa. A vaidade de ter desejado conforto agora lhe parecia um pecado, e o peso disso a curvava mais do que o vento. Renji vinha atrás dela. O andar descompassado denunciava o que o corpo tentava esconder, o cansaço e a culpa. O frio não o incomodava tanto quanto o vazio. Desde a casa da colina, o mundo parecia ter perdido as cores. Tudo era cinza, até o sangue que lembrava no chão. Ina surgia em seus pensamentos o tempo todo, o jeito que ria, a maneira como chamava para brincar. Agora, ao lembrar, sentia como se a voz dela tivesse ficado presa no peito dele, sufocando cada respiração. O peso daquela culpa era algo novo, e terrivelmente humano. Mais atrás, Nemo caminhava em silêncio. O manto rasgado balançava com o vento, e o som de suas botas era pesado, constante, quase ritmado, como um tambor que marcava o passo do destino. O olhar dele não estava no caminho, mas no horizonte. Via o que os outros não viam, o mundo morto que deixavam para trás, e o que ainda os esperava à frente. O silêncio que emanava dele era diferente do dos outros dois, não vazio, mas cheio de tudo o que não podia mais ser dito. Seguiram assim por horas, até que a estrada terminou em uma trilha estreita que levava a uma pequena caverna na encosta de um penhasco. Lá dentro, o ar era mais frio, mas o vento não cortava. Do alto, era possível ver o vale se estendendo em direção ao sul, rios prateados, campos cobertos de neve, e ao longe, as luzes frágeis de uma vila escondida entre as árvores. As luzes tremulavam como pequenas orações que nunca seriam ouvidas. Nenhum som humano chegava até ali. Nemo acendeu uma fogueira no fundo da caverna, protegendo-a com pedras para que a luz não se espalhasse. O fogo era pequeno, fraco, mas a cor laranja quebrava um pouco o tom azulado da noite. Ele saiu sem dizer nada e voltou algum tempo depois com carne caçada. O cheiro da carne assando se misturava ao da lenha úmida e da neve derretendo nas bordas da fogueira. Comeram em silêncio, cada um preso ao próprio pensamento. Lian olhava as chamas como se visse nelas um reflexo de tudo o que restava, a luz tentando sobreviver num mundo frio demais. O fogo dançava, e ela sentia o rosto arder. Parte dela queria chorar, mas o corpo parecia seco, incapaz de produzir mais lágrimas. Apenas o olhar dela tremia. Renji mastigava devagar, sem fome. O som do vento lá fora o fazia lembrar da voz de sua família, das conversas que nunca terminavam. O fogo fazia o suor brotar em sua testa, mas ele sentia frio mesmo assim. Não por fora, mas por dentro, um frio que não vinha do ar, mas do que havia perdido. Nemo, sentado na sombra, observava os dois. O rosto dele mal era visível, apenas o brilho do fogo refletia nos olhos. O silêncio ao redor era tão denso que parecia ter peso. Quando o vento entrava pela fenda da caverna, o fogo tremia, e por um instante, o som lembrava o murmúrio de vozes antigas, ou talvez fosse apenas o eco das que haviam partido. Do lado de fora, a neve continuava a cair. A noite engoliu o vale inteiro. Lá embaixo, as luzes da vila desapareceram sob a névoa. O vento uivava como um animal ferido. E ali, no coração gelado das montanhas, 3 figuras permaneciam ao redor de um fogo pequeno demais para afastar o frio, mas grande o bastante para provar que ainda estavam vivos. O mundo seguia em silêncio. Mas no interior de cada um deles, algo começava a mudar. Não havia mais espaço para sonhos. Apenas a necessidade de continuar andando. A noite avançava como uma criatura de respiração lenta e profunda. O frio parecia vivo, rastejando pelas fendas da caverna, sussurrando promessas de esquecimento. Lá fora,
O vento rugia entre as pedras e o vale se estendia em um abismo de neblina e silêncio. Dentro, apenas o som do fogo quebrava a escuridão. As chamas ardiam baixas, alimentadas por galhos úmidos, e o crepitar delas parecia o último som quente que restava no mundo. Lian adormeceu rápido. O corpo exausto finalmente se rendeu, e ela dormia enrolada em uma manta, a cabeça apoiada em um tronco caído. A luz das brasas tocava o rosto dela de forma suave, revelando feições mais jovens, quase inocentes, como se o sono apagasse, por algumas horas, o peso de tudo o que carregava. O fogo tremulava sobre a pele dela, dançando entre a culpa e a pureza que ainda resistia. Renji ficou algum tempo a observando. Os olhos semicerrados, o peito subindo devagar. Ela parecia em paz, mesmo que fosse apenas uma ilusão. O garoto respirou fundo, sentindo o ar frio entrar pelos pulmões e sair pesado. O mundo havia ficado estranho depois da casa da colina, como se algo tivesse mudado para sempre dentro dele. Já não conseguia mais pensar nas pessoas como antes. Nem em si mesmo. Levantou-se devagar, sem fazer barulho, e foi se sentar do outro lado do fogo. Nemo estava lá, de costas para a entrada, afiando a espada com uma pedra lisa. Cada movimento era calmo, quase ritualístico. O som metálico da lâmina raspando em intervalos regulares preenchia o ar como gotas caindo do teto ao chão. Era um som simples, mas constante o bastante para afastar o vazio que rondava a caverna. Renji observou em silêncio, os olhos fixos na espada. Aquele homem parecia não envelhecer, como se o tempo não tivesse mais autoridade sobre ele. Mesmo o sangue seco nas mãos e as cicatrizes no rosto pareciam parte de algo que nunca mudava. Nemo afiava a lâmina com precisão, sem emoção, mas também sem pressa. Um guerreiro que já não buscava vitória, apenas continuidade. Renji quebrou o silêncio com a voz baixa. Você não dorme, né? Nemo não levantou os olhos. Não preciso. Respondeu, sem pausa no movimento. Mas tento, às vezes. O garoto soltou um riso curto, sem humor. Queria ser assim. O som da pedra parou. Nemo respirou fundo, encostou o polegar na lâmina para testar o fio. Não, garoto. Disse, com calma. Não queria, não. Dormir e sonhar é o maior presente que o homem tem. Só que a maioria nem percebe isso. Renji olhou para o fogo. As brasas pulsavam como corações incertos. Sonhar também pode ser uma maldição. Nemo voltou a afiar a espada, sem contestar. Às vezes o sonho traz o que tentamos enterrar. O som do vento lá fora engrossou, fazendo a entrada da caverna gemer. As chamas tremularam, projetando sombras distorcidas nas paredes. A voz de Renji surgiu quase num sussurro, hesitante, como se as palavras pesassem mais do que o ar. Eu vi minha família morrer. A pedra parou de novo. Nemo não levantou o olhar, mas a lâmina refletia o rosto do jovem, pálido, endurecido, um rosto que ainda não sabia lidar com a dor. Renji passou a língua pelos lábios ressecados. Eu tinha 10 anos. A gente vivia nas montanhas, perto de Semba. Minha mãe, minhas 2 irmãs e eu. Vendíamos carvão para sobreviver. Nosso pai tinha morrido fazia uns meses, então eu tentava ajudar como podia. Um dia eu voltei de uma entrega e vi a porta aberta, o chão coberto de sangue. A voz dele falhou, mas voltou logo em seguida, mais baixa. Eu entrei e vi aquilo. Nemo não se moveu. Apenas o fogo reagia, rangendo como se ouvisse. Parecia uma pessoa. Continuou o garoto. A pele era branca como a neve, não tinha um pelo sequer. A boca se estendia de orelha a orelha, cheia de dentes, como agulhas. Os olhos fundos, dourados, e os braços longos, finos, terminando em garras que pareciam de pássaro. Ele engoliu em seco. Ele estava devorando minha mãe. As palavras saíram pesadas, sem tremor. Mas as mãos dele tremiam. Eu fiquei parado. Só parado. O cheiro do sangue, o som dela gritando, e eu, não consegui mover um dedo. Ele riu, um riso curto e vazio. Engraçado, né? Sempre me achei corajoso. Sempre quis ser alguém. Mas quando chegou a hora, eu só fiquei lá, escondido, esperando acabar. O fogo chiou, como se respondesse. As brasas estalaram, subindo em faíscas. Nemo passou o pano na lâmina, limpando o pó metálico. Depois falou, sem olhar para ele. A covardia é o primeiro passo da coragem.
Renji virou o rosto, confuso. O quê? Nemo apoiou a espada sobre os joelhos, o olhar perdido nas chamas. O homem que acha que não tem medo ainda não entendeu o que é lutar. E quem não tem medo da morte, não dá valor à vida. O garoto franziu a testa. O vento continuava uivando, e por um instante pareceu que o som vinha de dentro da terra. Nemo continuou. Quando o medo entra, o corpo entende o que pode perder. É isso que separa um idiota de um guerreiro. Ele virou a lâmina, observando o reflexo do fogo nela. Você não podia salvá-los, Renji. Se tentasse, teria morrido com eles, e o nome deles desapareceria junto. Mas você viveu. Viveu para lembrar. E lembrar é o fardo mais pesado de todos. Renji engoliu em seco, a garganta apertada. As chamas refletiam nos olhos dele, e era difícil saber se o brilho vinha do fogo ou das lágrimas que se formavam. Eles ainda estão vivos, disse Nemo, em tom grave. Aqui dentro. Tocou o peito com o punho fechado. Enquanto você lembrar deles, eles não desapareceram. O garoto desviou o olhar. Às vezes eu queria que desaparecessem. Nemo soltou um leve suspiro, quase um riso sem som. Isso nunca acontece. Um silêncio denso tomou conta da caverna. O fogo estalava devagar, e o vento do lado de fora soava como uma prece distante. Renji ficou olhando para as próprias mãos, cobertas de cicatrizes e manchas escuras. Pensou em tudo o que já ouviu sobre ele mesmo, mestiço, meio fada, meio humano. Nem um, nem outro. Incompleto. Indesejado. A lembrança das vozes voltava em fragmentos, aberração, erro, sangue sujo. Eles diziam que eu era amaldiçoado. Murmurou. Que foi por causa do sangue das fadas que corre em mim que minha família morreu. Nemo ouviu, mas não respondeu. A expressão dele continuava inalterada, mas os olhos estavam mais escuros, mais distantes. Renji continuou, quase num sussurro. Quando minha mãe ainda estava viva, ela me fazia esconder as orelhas com o cabelo. Dizia que os vizinhos podiam me matar se descobrissem. Eu achava que ela exagerava. Fez uma pausa longa. Hoje eu acho que ela só queria me dar mais tempo para viver. O fogo refletia nas lágrimas que finalmente escaparam. Ele as limpou com raiva, esfregando o rosto com as costas da mão. Eu só queria ser um deles. Só isso. Um humano comum. Humanos são os que mais odeiam o que não entendem. Disse Nemo, sem emoção. E também os que mais se odeiam. Renji olhou, tentando entender se era desprezo ou compaixão o que havia naquela voz. Mas Nemo já voltava a cuidar da espada, como se cada palavra que dissesse custasse mais do que deveria. Um dia você vai entender. Completou, em voz baixa. O sangue que carrega é o que te mantém vivo, mesmo quando o mundo tenta te matar. E talvez seja isso o que o mundo teme. Renji ficou calado. O fogo queimava abaixo, e o som do vento começou a diminuir, até se tornar apenas um suspiro distante. Nemo encostou a espada ao lado e ficou imóvel por longos minutos, os olhos perdidos nas chamas. E o senhor? Perguntou o garoto, hesitante. Já teve medo? Nemo soltou uma risada curta, seca. Já, e ainda tenho. De quê? Insistiu Renji. O ruivo olhou para o fogo. As cicatrizes do rosto dele se moveram à luz, como se ganhassem vida. Do que vem depois da morte? Respondeu, baixo. Renji desviou o olhar. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio demais. O vento parou, e apenas o fogo respirava. Nemo fechou os olhos por um instante, o rosto iluminado em laranja. Renji ficou observando, até perceber que havia algo de quase humano na solidão daquele homem, uma solidão antiga, que nem o tempo conseguiu apagar. Do lado de fora, a neve continuava a cair. Dentro, o fogo se apagava aos poucos, consumido pelo frio da madrugada. Lian se moveu no sono, e o som leve da respiração dela se misturou ao silêncio. Renji encostou as costas na parede da caverna e ficou olhando o fogo morrer. Pela primeira vez desde a casa da colina, sentiu o peso das lágrimas cair livremente. Mas não tentou segurá-las. Porque, naquele instante, percebeu que chorar também era uma forma de continuar vivo. O fogo já se reduzia a uma brasa viva, uma pequena cicatriz laranja no coração da caverna. O vento lá fora rugia como uma fera que rondava o abrigo, forçando sua respiração fria pelas frestas das pedras. A neve, incansável, continuava a cair, invisível na escuridão,
mas presente no som abafado que vinha do exterior, como o murmúrio de um mundo que nunca dormia. A madrugada tinha um peso próprio, denso e quase palpável, e parecia que até o tempo se movia mais devagar ali. Renji estava acordado. O cansaço já havia passado do corpo para a alma, e mesmo assim o sono se negava a vir. Observava o fogo se extinguir, hipnotizado pelas pequenas chamas que dançavam antes de morrer. À frente, Nemo permanecia imóvel. O ruivo parecia parte da rocha, imóvel e endurecido, o rosto iluminado de um lado pelo fogo, o outro mergulhado em sombra. Sua armadura, destroçada e manchada de fuligem, estava ao alcance da mão, um amontoado de aço deformado que ainda carregava o cheiro do sangue e da batalha. Por um tempo, o único som era o vento. Então, o ruivo estendeu a mão e passou os dedos sobre a armadura, tocando-a com um cuidado estranho, quase reverente. Preciso de um ferreiro, murmurou, a voz rouca e baixa, como se dissesse aquilo apenas para si. Renji levantou o olhar. Um ferreiro? Aqui, nas montanhas. Nemo não respondeu de imediato. Passou o polegar pela fenda no ombro da couraça, observando o brilho frio do metal rachado. A lâmina ainda aguenta, disse, depois de um tempo. Mas a proteção, não. Deu um leve toque no peito do metal. A luta com aquela coisa destruiu mais do que aço. O garoto o observou em silêncio. Havia algo quase triste naquele gesto, um guerreiro cuidando de sua própria armadura como quem vela um corpo. O fogo tremulou, e o reflexo revelou, por um instante, a expressão cansada por trás das cicatrizes de Nemo. Eu conheço um. Disse Renji, por fim. Mexeu as brasas com um galho, soltando uma chuva de faíscas que morreram antes de alcançar o teto. Quer dizer, conhecia. Nemo ergueu o olhar, um arco de interesse se formando em sua expressão. Onde? Leste daqui, respondeu o garoto, puxando o manto mais junto ao corpo. Perto de uma mina abandonada. Um velho vivia lá, sozinho, cercado pelo barulho da forja. O martelo dele batia dia e noite. Semba me levou uma vez quando eu era criança. Ela dizia que o velho fazia o aço cantar. Deu de ombros. Mas faz tempo. Talvez já tenha morrido. Nemo ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido nas brasas. Vamos até ele. Renji piscou. Agora? Amanhã. Corrige o ruivo, a voz calma, firme, quase distante. Se ele ainda estiver vivo, vai servir. Lançou um olhar breve para o canto onde Lian dormia, envolta em uma manta, imóvel como uma estátua. Precisamos de equipamento. Não só eu. Todos nós. O garoto soltou um suspiro, esfregando as mãos sobre os joelhos. Faz sentido. Não é sobre sentido. Disse Nemo, sem emoção. É sobre continuar respirando. O vento soprou mais forte, e o fogo se curvou como se prestasse reverência à escuridão. Renji ficou olhando as brasas morrerem, o rosto iluminado em laranja e sombra. Demorou um tempo até falar novamente. Ei! Começou, hesitante. Posso perguntar uma coisa? Depende. Por que você está fazendo isso? O garoto gesticulou de leve para o redor, depois para Lian, adormecida. Isso tudo? Se arriscar por algo que nem te afeta. Nemo levantou o olhar, devagar. Como assim? Quero dizer. Renji coçou a nuca, sem encará-lo. Você podia ter ido embora. Deixado ela, deixado tudo. Mas ficou. Por quê? O ruivo recostou a cabeça na parede, os olhos vagando pelo teto escuro da caverna. Quando respondeu, a voz saiu calma, mas carregada. Fiz uma promessa. Pra Semba? Perguntou o garoto, erguendo uma sobrancelha. É por isso. Só por causa disso? Você atravessa meio mundo, enfrenta monstros, bandidos, soldados. Tudo por uma promessa? Nemo soltou um som baixo, quase um riso cansado. Promessas têm peso. Algumas a gente carrega até depois da morte. Renji franziu o senho, claramente insatisfeito com a resposta. É burrice, se me permite. O ruivo virou o rosto na direção dele, o canto da boca se movendo em algo próximo de um sorriso. Permito. Renji se encorajou. É que, não parece fazer sentido. Se arriscar por alguém que mal conhece, por um povo que nem é o seu. É irracional. Nemo olhou para o fogo. Salvar pessoas. Ah! É o que eu faço. Disse, com voz grave. Matar monstros. Salvar pessoas.
Renji ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender se ele falava sério. Você é estrangeiro, não é? Perguntou, enfim. Por que se importar com esse continente, com gente que nem sabe teu nome? O ruivo deu de ombros, os olhos fixos nas brasas. Esse continente é feito de pessoas. Pessoas sangram igual em qualquer lugar. Fez uma pausa curta. O resto são nomes e bandeiras. Renji hesitou. Somos de raças diferentes. E daí? Cortou Nemo, sem levantar o tom. Cor, sangue, forma, isso muda o quê? Se alguém está caindo no abismo e eu posso puxar, eu puxo. Simples assim. O garoto arqueou as sobrancelhas, surpreso. Você não parecia, mas é um baita sem noção. Vou fingir que foi um elogio. Foi. Disse Renji, meio rindo. Já vi muita gente falando bonito sobre salvar o mundo, mas quando chega a hora, fogem. Você não fala bonito, mas pula de cabeça na confusão. E ainda por cima, por uma causa idiota dessas. Idiota? Salvar pessoas, repetiu Renji, com um meio sorriso cansado. Para alguém que vive dizendo que busca a morte? Soa bem idiota. Nemo soltou um sopro de riso, breve, sincero. Disse, olhando o fogo. Talvez seja mesmo. O vento soprou mais uma vez, mais forte, fazendo o fogo vacilar. A chama resistiu, tremendo, até se curvar. Nemo repousou a espada ao lado e se recostou contra a pedra. O rosto dele, meio coberto pela sombra, parecia o de alguém que já aprendeu a dormir com fantasmas. Vai dormir, garoto. Murmurou. Amanhã teremos chão para percorrer. Renji ainda o observou por um tempo, o rosto do ruivo agora quase apagado na penumbra. Havia algo ali que ele não entendia, um tipo de força que não vinha do corpo, mas da dor. Um peso que não era arrogância, mas memória. O garoto ajeitou o manto e se encostou na parede. O sono vinha devagar, pesado, como se o frio do mundo tentasse entrar junto com ele. O som da neve lá fora parecia distante, quase uma canção sem letra. Então, do outro lado da caverna, uma voz sonolenta rompeu o silêncio. Vocês dois, fiquem quietos. Era Lian, a voz baixa, arrastada. Quero dormir. Renji reprimiu um riso. Sim, Alteza. Murmurou, sem abrir os olhos. Nemo não respondeu. Apenas moveu a cabeça num leve aceno, como quem respeita uma ordem silenciosa. O fogo cedeu às cinzas. A luz morreu. E o frio voltou a dominar o ar, aquele frio antigo, que não vinha só da montanha, mas de dentro das pessoas. 3 silhuetas repousaram na penumbra. Uma princesa, um garoto mestiço e um homem que já não pertencia ao tempo. O mundo lá fora continuava. Mas naquela noite, por algumas horas, o peso dele podia esperar. O amanhecer chegou sem pressa. A luz cinzenta da madrugada escorria pela entrada da caverna como uma neblina líquida, tingindo o chão de um brilho frio e úmido. As brasas da fogueira ainda resistiam, crepitando baixo, soltando pequenas serpentes de fumaça que se perdiam no ar pesado. O cheiro de cinza e terra molhada misturava-se ao hálito gélido do vento que descia das montanhas. Era uma daquelas manhãs em que até o tempo parecia ter preguiça de continuar. Nemo já estava de pé. A espada descansava sobre os joelhos, e ele a limpava com um pedaço de pano puído, cada passada meticulosa e lenta, como um velho hábito que o corpo mantinha mesmo quando a mente vagava em outro lugar. O som do metal raspando era o único ruído vivo dentro da caverna, ritmado, constante, quase ritualístico. A luz pálida, o ruivo parecia uma escultura de pedra avermelhada, esculpida pela guerra e pelo tempo. Renji dormia ainda, o rosto colado ao chão frio, a boca semiaberta, babando e roncando baixo. O manto rasgado de Nemo cobria suas costas. O outro pedaço estava sobre Lian, que dormia encolhida, o corpo frágil sob o tecido grosso. Ela despertou devagar, os olhos pesados, o cabelo desgrenhado. O frio fazia as pontas dos fios colarem ao rosto. Sentou-se, apertando o manto mais junto ao corpo, e ficou observando Nemo em silêncio por alguns segundos. Ele não olhou para ela, mas falou, a voz rouca, sem emoção. Parece que não teve bons sonhos. Lian respirou fundo antes de responder. Sempre durmo mal. Disse, com um cansaço que não vinha da noite, mas de dentro. Renji se mexeu logo depois, resmungando algo ininteligível. Sentou-se, coçando a cabeça, e bocejou. Que horas são? Tarde o bastante.
Respondeu Nemo, sem levantar os olhos. Vamos. E foram. Saíram da caverna em silêncio, as botas afundando na neve recém-caída. O vento cortava o rosto como lâminas pequenas, e cada respiração vinha acompanhada de um vapor branco. As montanhas se erguiam à frente, majestosas e antigas, suas cristas cobertas por nuvens densas. Renji ia na frente, guiando, enquanto Nemo seguia firme, passos pesados, compassados, indiferente ao frio ou ao terreno. Lian vinha atrás, o capuz puxado até os olhos, os lábios apertados para não deixar escapar o tremor. O caminho serpenteava por vales estreitos e trilhas de pedra. A cada curva, o mundo parecia maior, mais silencioso, mais distante de tudo que já fora humano. O som dos passos, o estalo do gelo sob o peso, e o assobio do vento entre as rochas eram as únicas vozes que restavam. Por volta do meio da manhã, a neblina começou a se erguer. No horizonte, entre as colinas brancas, finas colunas de fumaça subiam, retas, lentas, teimosas. Renji parou. Isso é o exército do irmão dela. Completou Nemo. Lian se aproximou, o coração batendo acelerado. O vento soprou com mais força, balançando o tecido do manto e o cabelo solto. A fumaça se espalhava no céu cinzento, e nela havia uma ordem. Nemo a observou por alguns segundos, os olhos estreitos, o rosto endurecido. Ele conhecia aquele padrão. Conhecia o cheiro invisível que vinha junto, o cheiro da guerra. Estão queimando vilas. Disse, enfim. Queimam tudo, deixam os vivos fugirem, e espalham o medo. É uma tática antiga. Controle pelo terror. Renji engoliu em seco. Lian apertou o punho sobre o peito, tentando conter o tremor. Eles estão indo para o norte, murmurou ela. Nemo assentiu. Já devem saber que você está indo nessa direção. Mas como? Eu matei 12 homens na taberna. Disse ele, calmo. Mas havia mais. Muitos acampados fora da vila. A notícia chegou aos ouvidos do seu irmão antes do amanhecer. O silêncio caiu como neve. Renji olhou para ela, depois para Nemo, o rosto dividido entre medo e teimosia. O que a gente vai fazer? O ferreiro. Respondeu o ruivo. Por enquanto, só isso. Continuaram andando. O sol tentou abrir caminho entre as nuvens, mas logo se escondeu de novo. A tarde nasceu cinzenta. Flocos de neve misturavam-se à chuva fina, que caía oblíqua, molhando o chão e as roupas. A cada passo, o frio mordia mais fundo. Renji esfregava os braços, praguejando baixo. Lian caminhava cabisbaixa, o rosto escondido. Nemo, à frente, seguia como se nada pudesse tocá-lo. O vento não o movia, o frio não o alcançava. Era uma figura que parecia feita do mesmo material da montanha. Após horas, o caminho estreitou. A trilha subia por uma encosta íngreme, coberta de pedras soltas e raízes expostas. A paisagem era de um cinza antigo, árvores nuas, pedras negras, o céu se confundindo com a terra. Renji parou um instante, respirando com dificuldade. Droga! Murmurou. Sabe o que é pior que um monstro? Frio. Nemo olhou por cima do ombro. O frio não te mata se você continuar andando. Renji riu sem humor. Grande filosofia. Aposto que aprendeu essa depois de morrer congelado umas 20 vezes. Nemo não respondeu. Apenas seguiu, o som de suas botas esmagando o gelo se perdendo no vento. A subida levou o resto da tarde. O vale se abriu em um platô estreito, e no centro dele havia uma estrutura quase invisível, uma cabana de pedra e madeira, construída na encosta de uma montanha negra. Do alto dela, subia uma linha fina de fumaça. Renji parou, apontando. Ali. É lá. O cheiro de carvão queimado chegou até eles, denso, familiar. Nemo parou um momento, o olhar preso na cabana distante. Algo no ar mudou. O vento cessou. O silêncio, antes cheio de sons, tornou-se um vazio absoluto. Nemo deu um passo à frente. Renji o observou, confuso. O que foi? Nemo não respondeu. Estava imóvel, os olhos azuis fixos na cabana. Era como se ele sentisse o ar se mover de maneira errada, o som vibrar de modo diferente. De repente, ele moveu o braço. Um gesto rápido, instintivo. E então, o som seco, 2 vezes. O impacto foi brutal. 2 flechas grossas, longas como lanças, cravaram-se no peito e no ombro de Nemo, atravessando o metal enfraquecido.
O corpo dele recuou meio passo, o sangue escorrendo quente sobre o aço quebrado. Renji gritou. Lian levou a mão à boca, o coração parando por um instante. O vento voltou a soprar, agora cheio do cheiro de ferro e neve. Nemo ficou de pé, as flechas ainda fincadas no corpo, o olhar firme, frio, voltado para a direção de onde vieram. O sangue pingava sobre a neve. O som do arco sendo recarregado ecoou ao longe, rouco, como o rosnado de um velho animal à espreita. E o ferreiro, ao que parecia, ainda estava vivo. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!